Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, senhores alunos, senhoras alunas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Felipe Pereira de Mello e hoje nós daremos continuidade na nossa disciplina de Inteligência de Segurança Privada. Pessoal, nessa aula nós teremos uma grande provocação hoje, no seguinte sentido. Afinal de contas, como é que nós poderemos gerir, essa atividade de segurança privada do ponto de vista mais administrativo? Isso é muito interessante, principalmente para os alunos que têm essa pretensão, de estar montando uma empresa de segurança privada, que têm a intenção realmente de abrir o seu próprio negócio, Nós já falamos, inclusive, a respeito da nova legislação que diz respeito à segurança privada. Nós teríamos um grande campo, que poderá ser implementado, um grande campo em que as empresas poderão estar se inserindo e assim sucessivamente, Muitos de vocês devem estar se perguntando, professor, mas já tem muita empresa de segurança privada por aí, por que eu deveria montar mais uma? E eu faço uma analogia com vocês. Existe muita padaria por aí? Existe muito posto de gasolina por aí? Muito mercado? Então, afinal de contas, por mais que exista, ainda há campo de trabalho, Nós já falamos também que a área de segurança privada é uma das que mais cresce no Brasil ano após ano. Inclusive, essa semana eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para a revista dos sindicatos de segurança privada de São Paulo, em que se falava a respeito do papel da mulher na segurança privada. E nessa entrevista, nós começamos a falar sobre como o número de profissionais vem crescendo no setor, como inclusive as próprias mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço nesse segmento, como muitas vezes as próprias empresas têm o interesse de contratar essa mulher, mas devido à própria dinâmica acaba carecendo dessas determinadas profissionais. Então nós percebemos que ainda é um campo muito fértil para estar sendo desenvolvido, Percebemos que inúmeras empresas, inúmeras entidades, ao contratar inclusive uma empresa de segurança privada, acabam exigindo um número mínimo de profissionais de seguranças femininas, Isso é muito interessante. E isso veio justamente a partir do momento que nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil. Então, quando isso teve a grande expansão devido aos grandes eventos, nesses grandes eventos necessitava-se cada vez mais de mulheres atuando, E de lá para cá isso só tem aumentado de uma forma exponencial. Então eu vejo sempre com bons olhos, essa perspectiva de mercado. Vejo com bons olhos também essas empresas que acabam inovando, muitas que estão surgindo, inclusive já trazem em si essa proposta da inovação, porque isso é fundamental, Ainda fazendo essa analogia ali, pegando, nós temos várias padarias, mas afinal de contas, por que você vai em uma e não vai em outra? Por que uma contratante deveria contratar a empresa de vocês e não a do concorrente? Então esses pontos eles vão ser respondidos justamente devido à própria necessidade em que esse contratante a necessidade que esse contratante está requisitando, Então a boa qualidade na prestação de serviço. Afinal de contas, qual é o grande diferencial, não é mesmo?
Então esse é um ponto muito importante que a gente pode começar tratando. E eu trago uma frase para vocês do Alvin Toffler que diz: ou você tem uma estratégia ou você faz parte da estratégia de alguém. Gente, então gestão estratégica é um dos elementos indispensáveis para a nossa disciplina de inteligência e segurança privada. E é importante entender também que a gestão estratégica, muito ligada à questão do planejamento estratégico, mas também muito ligada à questão da missão, da visão, dos valores, né? Então nós temos diversas perspectivas econômicas administrativas, inclusive nós temos análise 360 graus, análise SWOT, a matriz BCG, que é tão conhecida também, e a gente vai tentar explorar nessa aula um pouco sobre isso daí, né? Pessoal, antes de mais nada, eu queria fazer um comentário com vocês. Em alguns momentos eu presto consultoria para algumas determinadas empresas e de forma recente, uma das empresas em que eu estava trabalhando foi muito engraçado. A empresa estava há poucos meses funcionando e ela já estava muito mal das pernas, ela já estava caindo completamente. E era muito engraçado porque eles começaram a falar sobre essa questão, né, das necessidades emergentes que acabam surgindo, desse momento da própria pandemia que trouxe um grande prejuízo e nós começamos a tentar resolver esses problemas. Logo de cara foi identificado, gente, que eles não tinham missão. O que é missão? Missão nada mais é do que o propósito dessa empresa existir, né? A sua razão de ser. Então, se ela não tem propósito para existir, afinal de contas, o que ela está fazendo? Não é mesmo? Além disso, a questão da visão, né? Que é esse desejo, né? A situação em que ela quer chegar. Quando a gente fala em visão, nós podemos, inclusive, perceber um determinado período sobre isso. Além disso, a questão de valores, não é? Que são os ideais de atitude, de comportamento, os resultados que devem estar presentes, né? No que diz respeito à prestação de serviço por parte dos colaboradores, a essa relação da empresa com seus clientes, com os fornecedores, no geral com os stakeholders, né? Então, gente, antes de mais nada, nós temos que ter justamente claro quais são as nossas missões, valores, não é? E as nossas visões. Eu lembro de uma passagem no livro de Alice no País das Maravilhas, em que, em determinado momento, Alice ela pergunta para o gato qual caminho que ela deve seguir, né? Visto que ela está numa encruzilhada ali e tal. E aí o gato pergunta para ela para onde que ela quer ir. Ela falou, tanto faz. E ele responde, então qualquer caminho serve. Nesse caso, gente, olha que interessante, né? E como a gente pode trazer isso para a nossa vida profissional e principalmente do ponto de vista administrativo dessas empresas. Afinal de contas, para onde que essa empresa quer ir? O que ela está objetivando, né? Quais são os valores que estão linkados a ela? Porque, gente, com base na missão, na visão e nos valores, nós poderemos direcionar as nossas atitudes, poderemos direcionar os nossos esforços, entende? Então, nesse caso, por exemplo, dessa empresa que eu prestei a consultoria, que não diz respeito agora à questão do nome, ficou evidenciado que eles não sabiam para onde ir. E a desculpa foi justamente de que se tratava da questão da pandemia. Claro, gente, isso foi realmente um grande problema, né? Problema mundial que acabou realmente quebrando muitas empresas. Mas não só isso, entende? Porque, por exemplo, o que eu quero dizer para vocês, né? Se nós pensamos ali a questão dos valores, né? Atender o cliente de uma forma efetiva e eficaz. Gente, se nós estamos falando em atendimento do cliente, nós temos que pensar em ações que promovam esse bom atendimento dos clientes. Se nós pensamos na qualidade do atendimento aos nossos fornecedores, então temos que ter ações justamente que façam
com que tenhamos uma boa aceitação, né? Um bom atendimento de todos esses fornecedores. Nosso objetivo é prestar o melhor serviço, por exemplo, de segurança privada do Brasil. Gente, tudo isso vai estar direcionando as minhas ações, vocês entendem? Conseguem perceber isso? Que isso vai ser a base para eu criar o meu planejamento estratégico? Se eu não souber, afinal de contas, para onde eu quero ir, afinal de contas, como é que eu vou pensar em ações? Então, esses pontos são muito cruciais e eles são indispensáveis, né? Nós temos um teste, vocês podem acompanhar nos slides, eu vou acompanhando aqui também, que é justamente um teste de validação da missão, da visão e dos valores, né? Aí nós temos várias questões ali, dentre elas a primeira, a missão está genérica demais? Tá? A missão serviria para outro negócio bem diferente? Vamos pensar, simplesmente a missão, realizar o melhor atendimento do mundo, né? Vamos pensar aí, isso pode ser para muita coisa, né, gente? Pode ser justamente lá para a nossa padaria que nós estamos falando, pode ser a questão da segurança privada, enfim. Então nós temos que ter essa clareza, afinal de contas, muito específica, muito objetiva do nosso negócio, tá? Além disso, a missão apresenta o benefício da atuação da empresa. Os colaboradores e parceiros consideram a missão inspiradora. Isso é um ponto bem interessante. Quando a gente fala em missão inspiradora, isso vai ser a base para que a gente tenha a criação de uma cultura organizacional, tá? Nós temos inúmeras empresas no Brasil que elas têm isso muito bem claro, né? Eu vou dar um exemplo, tá? A questão das lojas Renner, tá? As lojas Renner estão no Brasil como uma das maiores redes, né, de varejo de vestuário do Brasil. E a missão que eles sempre trabalham, né, é justamente realizar o encantamento dos clientes. Olha que interessante isso, encantamento. Esse encantamento justamente eles pensam numa questão de qualidade total, numa questão realmente de que esse atendimento seja o melhor da vida desse cliente. Claro que muitas vezes, se isso não estiver bem massificado, né, por parte dos colaboradores, isso acaba tendo problemas, né? Mas inclusive toda a questão de treinamento, até é muito legal o termo que eles utilizam para o treinamento deles, né, que se chama magia. Olha que legal. Se nós pensarmos na Disney, não é? Para quem já foi para a Disney, para quem não foi, enfim, o que acontece? A Disney, ela prega uma visão realmente de excelência em tudo, em absolutamente tudo. Se nós estamos falando de limpeza, vai ser a melhor limpeza que existe. Se nós falamos em atendimento ao cliente, é o melhor atendimento ao cliente. Se nós estamos pensando em trazer boas sensações, trazer emoções para esses determinados clientes, da mesma forma. Então é tão forte isso é tão enraizado, por exemplo, que os personagens que inclusive trabalham, esses atores, né, que trabalham como personagens da Disney, eles não podem sair do papel em momento nenhum. Olha só que interessante. Claro que isso dentro do horário de trabalho, né, evidente. Mas o que eu quero dizer, eles não podem sair do papel. Eles não podem sair daquele determinado papel. Então, gente, isso traz uma perspectiva justamente de excelência, tá? E muito, como eu disse para vocês, muito ligado à questão dessa cultura organizacional. Além disso, né, os colaboradores consideram a missão desafiadora, eles se sentem motivados, eles se sentem desafiados a superar isso. É fácil comunicar a missão para os colaboradores, para os parceiros e clientes? Isso é um ponto bem interessante também. Há pelo menos um objetivo bem definido na visão? A visão é mensurável? Os colaboradores consideram a visão inspiradora? Os colaboradores consideram a visão desafiadora? A lista de valores tem vários itens desnecessários? Isso é muito comum, gente, quando a gente fala sobre a questão de valor, né? Afinal de contas, quais são os valores que essa empresa está seguindo? Se nós pensarmos de uma forma objetiva, nós temos que ter apenas aqueles que realmente são indispensáveis.
né? Nós não precisamos aqui ficar pensando em 1000 coisas mirabolantes, tá, gente? Nós temos que ser objetivos, precisos, porque justamente a ideia é que aquela empresa que for contratar a organização de segurança privada, ela saiba realmente o que esperar dessa determinada empresa, tá? Então, além disso, a lista de valores é inspiradora? A lista de valores pode ser praticada por todos na empresa? Quando nós estamos falando em todos, nós estamos falando em todos, gente. Então, todos os colaboradores que pertencem a essa organização, tá? Além disso, a lista de valores pode ser usada no processo seletivo. E isso é muito interessante também. Quando a gente pensa principalmente em questão de recursos humanos, né? É muito comum no processo de entrevista, em alguns casos as pessoas acabam perguntando, né? Quais são suas qualidades? Já viram isso? É muito comum, gente. E aí as pessoas começam a elencar diversas qualidades. Dentre as mais comuns, eu sou muito pontual, eu sou muito prestativo, eu sou proativo, né? Alguns de vocês devem estar rindo, inclusive, nesse momento, por justamente estarem citando essas determinadas qualidades, né? E aí, quando chega na parte, né? E quais são os seus defeitos? Primeiro defeito que mais aparece no processo de recrutamento, né? Eu sou muito perfeccionista. Porque perfeccionismo, ele pode ser tanto uma qualidade, não é mesmo? Mas também ele pode trazer esse lado negativo. Então é muito comum as pessoas trazerem isso. Então, afinal de contas, né? Os valores da empresa estão batendo realmente com as qualidades daquele determinado profissional? Se isso bater, pode ser um ponto muito favorável. Isso pode ser muito legal, inclusive. Agora, dependendo do caso, a gente pode também estar municiando o inimigo, né? Se o cara acessar o site da empresa, pegou ali basicamente a lista dos valores que ela dispõe e o cara bate ponto a ponto, então nós podemos estar municiando e contratando uma pessoa talvez que não corresponda às expectativas. Mas nós temos muito claro o que a gente espera dele. Não correspondeu, infelizmente, paciência, né? Vamos buscar outros profissionais. Então, gente, é muito importante que vocês percebam, né, o quanto desses valores, como esses valores, eles vão acabar guiando esse direcionamento da empresa. Inclusive, para as situações emergentes, para a gente saber como agir, não é? Se nós estamos pensando, por exemplo, num processo de crise econômica, né? Uma crise mundial, uma crise econômica mundial. Com base nos nossos valores, nós vamos saber qual direcionamento tomar. Então, seria demissão de funcionários? Seria pagamento dos nossos fornecedores? Como é que vai ficar isso? Vocês estão conseguindo perceber essa questão? E afinal de contas, qual vai pesar mais? Então, o que é melhor? Eu pagar os meus funcionários ou eu pagar os meus fornecedores? Então, com base justamente nesses valores da empresa, nós poderemos ter o determinado direcionamento. Para muitos deve estar pensando, é lógico, primeiramente paga os funcionários. Aí você pensa por um outro lado, tá? Fazendo o papel do advogado do diabo. Tá, mas se ele não pagar os fornecedores, ele não vai ter matéria-prima e dessa forma, não tendo matéria-prima, ele não vai conseguir produzir, não vai conseguir mais recursos e não vai conseguir manter os funcionários. Entende? Eu não estou aqui... Gente, por favor, que fique bem claro isso. Eu não estou fazendo nenhum posicionamento de valor sobre o que é certo e o que é errado, independente disso. Eu só estou tentando mostrar para vocês essas faces, tá? Essas faces do negócio. E o que eu estou querendo dizer é justamente que com base nessa visão, nessa missão e nos valores da empresa, isso vai direcionar para as respostas, isso vai direcionar para as ações. Tudo vai depender da organização. Simples assim, tá? Dando continuidade, além disso, a lista de valores pode ser usada na avaliação dos colaboradores. Então, isso é muito interessante também.
Vamos pensar aqui. Lista de valores pode ser usada na avaliação. Essa avaliação trata-se de um processo contínuo. Então, para aqueles que não estão atendendo às expectativas da organização, ou eles se adequam, ou infelizmente eles procuram um outro local, não é mesmo? Então, mais uma vez, nós temos, com base, né, nessa proposta, os caminhos a serem percorridos. E com base nessa avaliação, a gente pode decidir realmente se essa empresa ela tem a missão, visão e valores ou não. Tá? É muito claro isso. Voltando à questão da consultoria que eu estava prestando para essa determinada empresa, então nós tivemos aí esse grande problema. Eles não sabiam para onde ir, não tinham qualquer tipo de missão, não tinha qualquer tipo de visão, não tinham absolutamente nada. E com base nisso, eles estavam correndo de um lado para o outro. Não era falta de trabalho. Não era falta de trabalho. Por mais incrível que pareça. Todos eles trabalhavam muito. Todos os sócios trabalhavam muito, muito mesmo. Mas eles trabalhavam de uma forma equivocada. Então eles focavam a atenção aonde não era rentável. Eles focavam a atenção onde era desnecessário. Sabendo, digamos assim, nós temos 3 vertentes no negócio, tá? A vertente A, B e C. A vertente A dá muito dinheiro, a vertente B mais ou menos e a vertente C, gente, é só para atrair clientes. Então eles estavam focando as ações deles na ação C, em tentar trazer, né, essa perspectiva de atender bem o cliente, mas todo o resto estava deixando a desejar. Então, dessa forma, eles estavam tendo inúmeros problemas, do tipo de não conseguir pagar o seu pessoal, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, com base nisso, fica aí um grande questionamento, né? Principalmente para aqueles que irão empreender, para aqueles que irão montar suas empresas, ou para aqueles que já têm, né, como gerir melhor a sua estrutura. Lembrando, gente, que nós temos que ter os diferenciais. Afinal de contas, por que é que alguém vai contratar a sua empresa? Por que que alguém vai lá na padaria do seu Zé e não vai na padaria do seu Joaquim? Ah, porque a padaria do seu Zé faz o melhor pão, pão francês, mas a padaria do seu Joaquim faz o melhor brioche. Vocês estão entendendo? Tem mercado para todo mundo, gente. Tem mercado para todo mundo. A questão é justamente o que eu tenho de melhor, como eu posso mostrar isso melhor, como eu posso fazer valer isso melhor, como eu posso valorizar esse conhecimento que a minha organização possui. Além disso, nós voltamos, né, ao ponto da inovação. Nós temos que ter diferenciais. Aquelas que não têm diferenciais, aquelas que estão simplesmente, né, à mercê do mercado, que estão simplesmente abandonadas por aí, que estão sem perspectiva, gente, elas entram num processo de se tornarem obsoletas, né? Tem vários pensadores que falam sobre a questão da obsolescência necessária. Obsolescência necessária é justamente que as próprias empresas, em determinados momentos, elas vão tornando determinados produtos obsoletos, para que isso possa girar, incrementar processos inovativos. Não é? Vamos pensar aqui, ó, num ponto de vista tecnológico. Smartphones. Toda hora está saindo um modelo novo, correto? Toda hora está saindo um modelo novo. Por parte, às vezes, da mesma empresa. Então, nesse caso, olha que interessante. A própria empresa, ela torna o produto dela obsoleto. Justamente para que assim o mercado possa estar tendo um processo de rotatividade, para que assim a economia se torne mais aquecida, para que assim a economia da própria empresa cresça e ela acabe sempre inovando. É muito comum, além disso, nós percebermos, como nós já falamos no decorrer das nossas aulas a respeito do benchmarking, que as empresas acabam copiando as ideias de outras. Então, legal, eu estou com um processo inovativo fantástico, a minha organização de segurança privada é a única que possui isso. Ok, legal. Até quando? Entendeu? Até quando ela vai conseguir manter isso? Até quando
outras empresas não irão copiar, porque é muito comum, as pessoas acabam copiando boas práticas. Então, por exemplo, vamos pegar ali, há um tempo atrás, tá? Vou citar um caso de uma determinada organização de segurança privada. Ela começou a trazer em seus cursos de formação, principalmente em segurança privada, segurança pessoal, a proposta de utilizar helicóptero, saber como a pessoa deve conduzir, como deve abrir a porta do helicóptero, como conduzir, né, o meu protegido, como proteger, né, essa determinada pessoa nesse determinado deslocamento, enfim. Legal, ela era a única empresa que tinha isso naquele determinado momento. Mas a partir do momento que as outras empresas começaram a saber sobre isso, logo o que acabou acontecendo? As outras começaram a copiar, não é mesmo? Então, olha só, aquilo que era uma vantagem competitiva acabou se tornando completamente obsoleta. Então, nesse caso, a ideia é justamente que esse processo inovativo ele seja uma constante. Tudo bem, pessoal? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Para todos aqueles que estão aí empreendendo, né? Eu fiz uma análise prévia, inclusive, de alguns alunos, e alguns, inclusive, não trabalham necessariamente com a parte de segurança privada, né? Outros trabalham em outras determinadas organizações, enfim. Então, pense sobre isso, reflita sobre isso. Reflita sobre o impacto que isso traz, não é? Para que você possa implementar de uma forma realmente satisfatória. Então, gente, além disso, né, para aquelas que não possuem, nós temos ali a definição da missão. Então, defina justamente qual é o principal benefício que a sua empresa leva ao seu público. Além disso, defina qual é a principal vantagem competitiva que distingue ela das demais. Defina se há algum interesse especial que deveria estar na missão dessa determinada empresa. Elabore uma frase curta que apresente esse determinado benefício, essa determinada vantagem competitiva, né? Se apropriando, inclusive, o interesse do empreendedor. Além disso, nós temos ali na definição da visão, né? Defina um horizonte de planejamento de 3 ou 5 anos. Afinal de contas, como eu gostaria que a minha empresa estivesse daqui 5 anos? Isso é muito legal. Além disso, elabore uma declaração que conste esses determinados objetivos da empresa e o que você vai precisar fazer para chegar nesses determinados objetivos. Lembram da questão do planejamento tático, operacional? Lembraram disso? Gente, quando a gente pensa justamente em planejamento tático e planejamento operacional, é justamente ações para atingir os determinados objetivos do planejamento estratégico. Então, para atingir justamente essa determinada visão, se eu quero chegar até lá em cima, quais as ações eu preciso tomar para chegar lá em cima? Eu quero que ela seja a maior organização de segurança privada do mundo. O que eu preciso fazer para chegar até lá? Claro, né? Nós temos que ter isso muito palpável. Não adianta simplesmente criar planos mirabolantes. Olha, eu quero que ela se torne a maior empresa de segurança privada do mundo em 1 ano, sem capital. Meu, magia, né? Só pode, vai pegar uma lâmpada mágica e vai resolver o teu problema. Gente, então, nós temos que ter isso muito pontual. Tudo aquilo que possa ser possível de ser realizado, tá? Além disso, né, na definição dos valores, aí você deve pensar justamente, né? Se a sua empresa fosse uma pessoa, por quais atitudes essa pessoa, né, deveria ser conhecida, lembrada, admirada? Por que ela seria conhecida? Então, isso é muito importante. E além disso, né, essa lista de atitudes, ela pode servir, né, como a lista de valores do negócio. Dependendo do caso, né, uma pode colaborar com a outra, uma pode estar implementando a outra, uma pode estar complementando a outra, tá? Gente, eu sei que o conteúdo é muito interessante, realmente, quando a gente começa a pensar principalmente em inteligência competitiva, que é um dos ramos da inteligência organizacional, os olhos chegam a brilhar, né? É muito gostoso a gente poder falar sobre isso. Então,
Fica a dica para aqueles que querem se aprofundar ainda mais, né, nesse assunto. Existe um vasto mercado na área de inteligência organizacional, na área de inteligência competitiva e contra-inteligência corporativa. São segmentos que realmente que têm um grande exponencial ainda. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço cada um de vocês pelo seu tempo, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Desejo bons estudos. Me adicionem nas redes sociais, ok? Tá como Felipe Pereira de Melo mesmo, né? Tanto no Instagram, Facebook. Bons estudos para vocês e até breve, pessoal. Tchau! EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.